Age sobre esse mundo, Pai. Nós não vemos muitas vezes, nós não temos a noção, como a Bíblia nos dá a noção da ação de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas nós sabemos, Senhor Deus, por essas mesmas evidências, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando e que o Senhor está operando por meio do seu povo, Senhor Deus, e por meio de todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, fale ao nosso coração através da Tua Palavra, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber da Tua Palavra e tirar preciosos ensinamentos para nós, ó Pai. Entendendo, Senhor Deus, que o nosso Deus é o mesmo hoje, foi o mesmo ontem e será o mesmo eternamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, agora dos versos 6 ao verso 8. Que diz assim: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Eu acho que eu vou ler todo esse final aqui desse trecho, para nós termos uma noção geral, mas nós vamos ficar somente, se der, entre o verso 6 e 8. Aqui nós temos 5 ais ou 5 maldições que são proferidas com relação aos babilônicos, aos caldeus. Diz assim o verso 9, que aí seria o segundo ai. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará na parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra, muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Queridos, nós estamos vendo aqui que essa era a mensagem, capítulo 2, que o Senhor manda que Abacuque proferisse com os tempos, O Senhor respondeu e me disse: grava a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, ou espera por ele, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo verá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, e é como com a morte que não se fatiga. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O que nós estamos vendo aqui, a partir do verso 6, na realidade, é o que Abacuque, ou seja, o Senhor fala a Abacuque, nesses primeiros 5 versos. É a mensagem que ele deveria proclamar na expectativa dos fatos que iriam acontecer e na expectativa daquele que viria.
Então você vê aqui no verso 5, você já tem aqui, né, a ideia de que esses homens, ou seja, a Babilônia não sairá impune. Quando ele diz assim como o vinho enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja boca se escancara como sepulcro. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, nesses versos, dos versos 6 a 8, é a introdução desses oráculos que vão se seguir, porque o Senhor agora passa a aprimorar o destino certo daquele arrogante, ou seja, do arrogante que se contrapõe àquele que era humilde, como nós vimos lá no verso 4 e no verso 5 também. Os vangloriosos babilônicos caldeus passam a ser tema de sábios ditos articulados com o intuito de humilhá-los. Nós vamos perceber aqui que nós temos uma série de 5 expressões de escárnio, que vai expressar a justa recompensa que certamente virá sobre o pecado desses homens. Aí nós temos aí o verso 6, o verso 9, o verso 12, o verso 15 e o verso 19, que são esses 5 ais dos pecados relativos à Babilônia, aos caldeus especificamente. O ai aqui, ele é uma interjeição que geralmente expressa um lamento ou dor, até para nós, né? A gente usa esse tipo de expressão nessa mesma característica. Mas ele também envolve advertências negativas, ou ameaças de castigos, ou maldições, como nós conhecemos mais largamente na Escritura. Esses ais são maldições, era como se ele estivesse dizendo assim: maldito aquele que acumula. Então ele usa aqui na realidade uma linguagem poética, que tem esse tom de zombaria, de ridicularização. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor está chamando todos esses povos que foram dominados, que foram consumidos, destruídos, foram escravizados pela Babilônia, a cantarem um cântico ou uma poesia, de escárnio, de ironia, ou como ele diz ali, um dito zombador. É interessante que você vai perceber que no verso 5 ele diz assim: ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, estes que ele ajuntou e que ele congregou contra ele um provérbio. As palavras que são empregadas aqui no original significam esse dito zombador, ou seja, um cântico de zombaria ou uma palavra, uma parábola, melhor dizendo, E essas palavras são mais empregadas na literatura de sabedoria, muito empregadas com esse intuito de zombar, de escarnecer, e de ironia. Significa que Babilônia vai servir de lição objetiva do tipo proverbial sobre aqueles que ultrapassam os limites de Deus. Babilônia seria um exemplo disso. Uma lição objetiva como exemplo diante dos olhos, não somente dos judeus, ou seja, dos israelitas, do povo de Deus, mas como sobre toda a terra, porque eles ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus. E olha que interessante, foi assim com Israel. Foi assim com Israel também. Israel ultrapassou os limites que Deus estabeleceu. E aqui nós temos 2 realidades. Lembra que eu falei na semana passada da história? Uma história dentro da outra, que na realidade é uma coisa só? Às vezes nós pensamos que as coisas funcionam assim, Deus só trata com o seu povo, as outras pessoas estão largadas ali e tal, e vivem do jeito que elas querem. Não é assim. Não é assim. Todos aqueles que ultrapassam o limite de Deus estão debaixo da ira dele e do seu juízo. E se não se arrependerem, eles serão alvos desse juízo, dessa ira, repentinamente. Israel foi assim. Israel foi avisado da parte de Deus que se eles não observassem os mandamentos do Senhor, eles seriam motivos de escárnio em todas as nações. Abram Deuteronômio capítulo 28, verso 37, primeira Reis, e depois primeira Reis. Primeiro Deuteronômio 28, 37. Eu não sei
ao certo, porque eu também penso dessa forma, muitas vezes pensei assim, que parece que Deus só trata com o seu povo, e as coisas acontecem do jeito que, assim, meio à la vontade, não, no meio do povo de Deus, o Senhor está regulando, está ali, está cuidando, mas as pessoas do mundo estão largadas. Não, não é assim. Elas estão largadas no seu pecado, mas o Senhor também está agindo. E para eles também há um limite. A gente vê isso na Escritura todo o tempo. Logo ali no Pentateuco, em Gênesis, quando fala sobre Abraão, e que a descendência de Abraão passaria 400 anos no Egito, e que eles voltariam num determinado momento. Por quê? Porque a medida do pecado daqueles povos iria chegar ao limite. Então a maneira como Deus trata o seu povo não é tão diferente assim da maneira como o Senhor Deus trata os homens. É lógico, guardado as suas devidas proporções, mas todos aqueles que ultrapassam os limites estabelecidos por Deus, eles vão sofrer o juízo divino. Olha o que diz Deuteronômio 28:37. Virá a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. E por que isso? Porque Israel tinha abandonado, iria abandonar o Senhor. Se você abrir 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 9, versos 7 a 9, você vê essa mesma declaração, agora de uma forma mais ampliada. Olha o que ele diz, 1 Reis, capítulo 9, versos de 7 a 9. Então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio, motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra, esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre ele todo esse mal. Esse é o princípio que está sendo apresentado aqui. Todos aqueles que ultrapassam os limites de Deus vão sofrer as consequências. E eu não quero amenizar isso, mas a gente sabe que o povo de Deus, apesar de sofrer a disciplina, apesar de sofrer a mão pesada de Deus, eles são salvos, eles são separados, e a disciplina que é aplicada na vida deles é uma disciplina que traz vida, diferentemente do ímpio, que traz destruição. E aqui fica muito claro com o povo babilônico, porque eles são exterminados. Então, nesses versos, o Senhor está declarando que virá o dia em que todas as nações às quais os caldeus oprimiram haverão de zombar do seu vencedor. Eles vão se levantar e vão zombar deles. Palmer Robertson, comentando esse texto, ele diz assim: que parte de sua realidade como Deus da história inclui sua pública defesa do justo e a pública humilhação do perverso. Que parte de sua realidade como Deus da história inclui sua pública defesa do justo e a pública humilhação do perverso. Ou seja, o que Palmer Roberts está dizendo aqui, analisando esse texto, é que como Deus é o Senhor da história, e Ele vai trazer justiça, Ele vai punir o culpado e vai honrar o homem justo. E olha o que ele diz ainda: sua glória perante toda a sua criação é magnificada pelo estabelecimento da honra ao humilde e da desgraça do arrogante. Percebam, e a gente vai ver isso muito claramente aqui, nada fica impune diante do Senhor de toda a terra. Ele é o juiz sobre todas as coisas. E aqueles que ultrapassam os seus limites, os limites estabelecidos por Deus, eles vão receber da mão do Senhor a justa retribuição. E olha o que é interessante,
o texto vai nos mostrar que a vergonha dos babilônicos seria tão grande, mas tão grande, como foram as suas próprias conquistas. Eles se exaltaram sobre muitos povos, agora eles seriam humilhados como justa retribuição da sua maldade e da sua pecaminosidade. Quando ele diz assim: não levantarão, pois, todos estes que ele congregou e que ele ajuntou contra ele um dito zombador. Aqui o texto está sugerindo com essa expressão que todas as nações vencidas pelos babilônicos, até mesmo a menor delas, iriam se juntar para zombar e escarnecer sem medo de nenhuma represália. E olha que é interessante, nós vamos perceber aqui algo que nós já falamos anteriormente. A justa retribuição de Deus, a providência retributiva da parte de Deus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, uma vez que o pecado deles é a soberba. O pecado de Babilônia foi a soberba, e nós vimos isso claramente nas exposições passadas, não somente na postura do rei de Babilônia com relação ao seu reino, ao chegar e dizer: isso aqui que eu conquistei e tal. Quer dizer, ele não reconhecia que essas coisas vinham da mão de Deus, e a gente pode pensar assim: mas ele era um homem ímpio. Mas Deus exige isso também deles. Às vezes nosso tipo de entendimento a respeito do Evangelho está tão distorcido que a gente acha que a lei de Deus é algo que o Senhor coloca somente sobre o seu povo. Não, todos serão julgados por essa lei, mesmo aqueles que não têm nenhum envolvimento com a lei de Deus, nenhuma intimidade com a lei de Deus, nenhum amor com a lei de Deus. Eles serão julgados por essa lei e serão condenados. O pecado de Babilônia foi a soberba, e eles demonstraram. A gente viu isso nas Escrituras. Ele demonstrou isso, não somente na maneira como conquistava os povos, mas também na maneira como você vê Nabucodonosor, Beltesazar, levando o seu reinado, vê a soberba, o orgulho. A retribuição seria a desgraça, a desonra e a vergonha. Eles seriam humilhados. Esse seria o seu castigo. Os soberbos seriam humilhados, eles seriam fartos de desprezo daqueles que eles desprezaram, e serão caçoados por todos aqueles que estavam ao seu redor, como aqueles que parecem grandes e são frustrados ou abatidos, e assim são escarnecidos por causa de serem pretensiosos e soberbos. E uma vez que eles foram abusivos com seus vizinhos, as mesmas pessoas que eles abusaram serão os instrumentos da sua desgraça. Todos eles levantarão contra ele um dito zombador, um cântico ou um poema de desprezo, e eles vão se regozijar com a queda deste grande reino. E é interessante, o livro de Provérbios diz isso, que quando um rei justo se levanta, o povo se alegra, mas quando um tirano se levanta, o povo se entristece. E quando esse tipo de pessoa morre, ou perde o seu poder, há júbilo e alegria, por causa do grande mal que ele fez àqueles que estavam debaixo da sua direção. Aqueles que foram desprezados agora têm nesses ditos, são chamados agora a levantar um dito agudo, um provérbio de zombaria contra a Babilônia. É como se eles estivessem cantando uma cantiga de deboche, dizendo assim: ai daquele que multiplica que não é seu, olha o que ele se tornou agora. Essa é a ideia aqui.
E o que você precisa entender aqui é que, e esse é a perspectiva aqui de Abacuque, da resposta de Deus a Abacuque: Senhor, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles vão fazer. Eles são mais, vamos dizer assim, nós somos mais justos do que eles, nós iremos passar por essas coisas. Eles são implacáveis, eles serão implacáveis. E por causa desse pecado deles, Deus estava dizendo assim: eles vão aguardar o momento em que o juízo de Deus vai vir, por causa das suas ações. E o que nós estamos vendo aqui, como tema que está sendo realçado por essa expressão, por essa fraseologia usada aqui, é a retribuição. Deus está mostrando que iria retribuir na mesma medida o pecado deles. E por mais duro que esse princípio, olho por olho, muito entendido muito erroneamente, até mesmo dentro da igreja, e por mais que esse princípio de olho por olho no contexto moderno possa parecer duro para nós, ele representa e sempre representou a lei justa de Deus. E essa lei assim estabelecida representa a justiça na qual o opressor obstinado recebe da mão de Deus o que ele merece. E esse é o mesmo princípio demonstrado por Jesus Cristo nas passagens, ou seja, na passagem em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, que diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Esse é o princípio da justa retribuição. Esse é o princípio do olho por olho, dente por dente, que muitas vezes nós não conseguimos entender, e eu vou falar mais adiante sobre isso, em que aquele que cometeu um pecado, aquele que cometeu um crime, aquele que cometeu um delito, ele vai pagar na mesma medida, nem mais, nem menos. E aqui o ai do capítulo, do verso 6, é contra aqueles que aumentam as suas posses, usurpando os direitos de seu próximo. Quando ele diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. E nós temos duas situações aqui. A primeira se refere a adquirir bens desonestamente, acumulando bens que não são seus por meio de roubo ou fraude. Ai daquele que acumula aquilo que não é seu. A segunda, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, refere-se à extorsão por meio do acúmulo de penhores. E é interessante porque lá em Deuteronômio capítulo 24, verso 10 a 13, nós temos essa mesma situação, que diz assim: se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor, ficarás lá de fora, e o homem a quem emprestaste, a este trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. E isto será justiça diante do Senhor teu Deus. Há um contexto aqui bastante cultural, né? Então, a pessoa pobre, a pessoa que se endividava, o último bem que ela tinha, além da sua vida, era essa capa, era um manto, né? Em que é como se fosse um cobertor no nosso contexto. E o que acontece? Se eu tivesse penhorado isso, a palavra de Deus condena aqueles homens que chegariam no penhor e tomariam sem levar em consideração as minhas necessidades. Então ele poderia pegar aquele penhor durante o dia e à noite devolveria para aquele homem. E assim ele usaria de bondade para com ele. Na realidade era um tipo de garantia, no caso de um pagamento de qualquer empréstimo. Então ele estava devendo, então a garantia era esse penhor, era esse manto para aquelas pessoas mais pobres. Só que isso teria que ser devolvido à noite. Por quê? Porque ele ia dormir com aquilo. E o que acontecia?
que acontecia nesse contexto aqui de Deuteronômio, era muito comum eles serem confiscados prematuramente, sem levar em consideração as necessidades daquelas pessoas que estavam endividadas. E por vezes essa prática conduzia à escravidão dos pobres, que necessitavam tomar dinheiro emprestado, visto que o último bem ou garantia que alguém poderia ter seria a sua própria vida, como nós falamos. E é isso que acontece em Neemias capítulo 5, versos de 1 a 5. Abram aí. É isso que estava sendo condenado ali. E é essa ideia aqui, né? Diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Neemias capítulo 5, versos de 1 a 5. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo? Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. A ideia aqui é esse caráter odioso de uma extorsão que estava sendo feita ali. E essa ideia aqui, daquele que a si mesmo se carrega de penhores. E por causa do seu poder, por causa da sua força, eles exerciam essa pressão, esse poderio sobre outros, causando a pobreza e a desgraça. E o caráter odioso desse comportamento é indicado pelo grito que nós temos aqui: até quando? E a ideia aqui é que os caldeus, por meio do furto, do roubo, do saque, despojou muitas nações e oprimiu muitos, arrancando deles o seu sustento. E era o que acontecia na antiguidade, né? Os povos dominavam determinadas nações e carregavam de quê? De impostos. Nós vemos vários textos bíblicos que mostram isso. Até mesmo alguns reis de Israel levando ouro, pedras preciosas, madeira de grande qualidade para aqueles reis que dominavam Israel por um tempo por causa do pecado deles e oprimiam aquelas pessoas por meio dessa pressão. É essa ideia aqui que nós temos de Babilônia. Foi isso que Babilônia fez com Israel e com muitas outras nações. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: note, e é interessante a aplicação que ele faz, que devemos considerar como nosso apenas aquilo que adquirimos honestamente. O ouro, a prata e a riqueza que eles adquiriram foram desonestos. Foi por meio do roubo, do logro, do ataque, do despojamento. Qualquer outro tipo de conquista não será nossa por muito tempo, porque a riqueza ganha através da vaidade, que a riqueza ganha através da vaidade será diminuída. Que aqueles que prosperam no mundo não sejam presunçosos, gloriando-se nisso, porque se eles não prosperarem de uma forma lícita, estarão sobre uma desgraça. A Escritura vai mostrar, e aqui o texto de Abacuque vai mostrar, que quando uma riqueza não é adquirida de forma apropriada, ela se torna uma desgraça, ela se torna um juízo sobre aqueles que a têm. E é interessante porque na língua original você tem, porque Abacuque é um livro poético, né? A maneira como ele é escrito por meio da poesia hebraica. E existem muitos artifícios que fogem às vezes na tradução. Por exemplo, a palavra penhores aqui, ela foi escrita de forma a dar uma ideia ambígua, podendo ser lida ao mesmo tempo como penhor ou como um montão de lama. E o artifício que o poeta faz, ele pega uma palavra,
que no original é aptit, formado de um prefixo e um vocábulo, e essa palavra, quando ela está junta, aptit, ela significa penhor, mas quando ela está separada, abtit, dá a ideia de montão de lama. Na tradução você não consegue perceber isso, mas no texto original você vê isso, esse tipo de artifício. E muito provavelmente a intenção do autor na escolha dessas palavras, da maneira como ele coloca no texto, quer ressaltar que os bens ganhos de modo desonesto são como um monte de lama, como um monte de barro. Calvino, quando comenta essa passagem, ele diz que toda a riqueza desse mundo não passa de um mero monturo de lama. Quanto mais o avarento amontoa, maior jaz o peso sobre seus ombros. A pessoa suvina transforma sua riqueza em peso para ela mesma carregar sobre si. E ao descrever aqui a futilidade de Babilônia em acumular o que ela juntou desonestamente, Abacuque está ecoando uma verdade proverbial conhecida de que daqueles que aumentam seus bens com juro e com ganância, esses bens passarão para outras pessoas. Eles estão juntando para si, eles acham que estão juntando para si, mas ele está ajuntando para outros que são mais honestos do que ele. Abra Provérbios capítulo 28, verso 8. Olha o que o texto vai dizer. E olha que interessante, né? Todos aqueles que acumulam riquezas de formas desonestas, de forma errônea, por meio do logro, eles não estão ajuntando para si, mas estão ajuntando para outros, segundo a Escritura. Às vezes a gente não vê, né, essas coisas, a gente não está ali na vida das pessoas, a gente não vive o tempo suficiente para ver essas coisas sendo exercidas na vida dessas pessoas, mas a Escritura está falando isso para nós e nos dá exemplo disso, que aqueles que estão amontoando por meio do roubo, da fraude, do engano, eles estão amontoando para outros, não para si. Olha o que Provérbios 28, verso 8 diz: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Interessante, né? Então ele está ajuntando, ele está sendo ganancioso, está juntando para si, mas na realidade aquilo que ele está juntando vai para uma outra pessoa que não é gananciosa, mas é alguém que dá, é alguém que se compadece. Abra Provérbios 22, verso 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Às vezes a gente vê determinadas coisas acontecendo, a gente não entende. Ela não entende como uma pessoa era milionária, era rica, daqui a pouco fica pobre, não tem nada. Nós não entendemos isso. Mas porque nós não somos oniscientes, nem onipresentes, mas Deus está exercendo justiça nesse mundo. E isso é a palavra de Deus. Por mais que você possa não ver, essas coisas são de fato, como a Escritura está nos dizendo. Abra Provérbios capítulo 13, verso 11. E isso é uma coisa tão, esse verso é uma coisa tão reconhecida no mundo de uma maneira geral, né? Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Essas verdades proverbiais que nós estamos vendo aqui, nos diz que os que lucram desonestamente trazem o juízo de Deus sobre si. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 27, diz assim: o que é ávido por lucro desonesto transtornará a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse
viverá. E aqui, queridos, a justiça poética ou a reciprocidade, a justa retribuição é o ponto principal nesses versos de Abacuque. Babilônia acumulou aquilo que não lhe pertencia. Ai daquele que acumula o que não é seu. Agora ela mesma se converterá em despojo para seus destruidores, que vão despertar. Não se levantarão de repente os teus credores? Ela se vangloriou dos bens tomados à revelia. Então aqueles que se tornaram seus credores haverão de devolver na mesma moeda, sem misericórdia. Eles despojaram muitas nações, marchando com seus exércitos, deixando uma trilha de saques e destruição e carbonização atrás de si. Aqueles sobreviventes espalhados em muitas nações que eles desprezaram, vão se erguer um dia para devastar todas as possessões babilônicas. E aqui, mais uma vez, nós temos nesse verso uma forte ênfase sobre um juízo recíproco que viria por causa do pecado deles, a lei da justa retribuição divina. Matthew Henry faz um comentário a respeito disso. Olha o que ele diz. Veja qual será o fim disso. O que ele adquiriu dos outros pela violência, outros tirarão dele pela violência. Os medos e os persas farão uma presa dos caldeus, assim como fizeram com outras nações. Eles serão aqueles que irão te morder, no verso 7 e 8 desse capítulo, e te abalar. Aqueles de quem não temias qualquer perigo, que pareciam estar dormindo, se levantarão e se despertarão para ser uma praga para ti. Eles se levantarão de repente, quando estiveres mais seguro, e menos preparados para receber o choque e evitar o golpe. Eles não se levantarão de repente, sem dúvida, se levantarão. E tu mesmo tens motivos para esperar por isso. Ser tratado como trataste os outros, e que lhe sirva de despojo, assim como os outros serviram para ti. Isto estará de acordo com a lei da retaliação, ou retribuição, visto que despojaste muitas nações, também serás despojados. Todos os outros povos te despojarão. É interessante porque nós temos visto isso desde o início do livro de Abacuque. Que a lei de Deus, ou seja, a justa retribuição divina, melhor dizendo, vem. Que os pecados não ficam impunes. Que a maldade dos homens nesse mundo mau não fica impune. E muitas vezes essa justiça vem por meio de homens tão perversos ou mais perversos do que eles. Porque eles foram sem misericórdia, eles não levaram em consideração a humanidade, a pobreza, e por causa disso, por causa da sua falta de compaixão, o juízo vem na mesma direção, sem compaixão da parte de Deus. No verso 7 ele diz assim: não se levantarão de repente os teus credores? O juízo que tão de repente virá sobre os babilônicos também encontra seu reforço nos provérbios de Israel, ou seja, aqueles que praticam a maldade, aqueles que agem de forma perversa, eles parecem que estão vivendo e tal, e a coisa está andando e tal, e parece que nada acontece, e de repente vem a sua destruição. A destruição vem sem que eles esperem por isso. Porque às vezes você é preparado para algumas coisas, né? Tem até aquela piada do gato que subiu nos telhados, né? Quem conhece aí, depois até posso contar, né? Preparando aí para a morte de alguém. Você é preparado, né? Então você já sabe que aquela coisa vai acontecer, então você assim, prepara os seus ânimos. A ideia aqui
é que eles vão receber juízo da mão de Deus assim, de forma repentina. Eles não estão esperando por isso. E é assim que o juízo de Deus vem. Provérbios capítulo 6, verso 15 vai dizer isso. Quando ele diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Um outro texto de Provérbios, lá no capítulo 29, verso 1, dá essa mesma ideia. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós podemos perceber na Escritura que no final dos tempos é assim. O Senhor Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 24. As pessoas vão estar casando, se dando em casamento e tal, e de repente, o juízo vem. Essa é a ideia. Porque eles não esperam o castigo que virá. E aí eles continuam na sua perversidade. E de repente, quando menos se espera, o juízo vem. E quando vem à altura do crime. E as vítimas serão vitoriosas. Por esse mesmo princípio, olho por olho, dente por dente. A extorsão, nós estamos vendo aqui, se tornará tão grande, a opressão que Babilônia exerce sobre esses povos, que de repente eles vão se despertar dessa letargia e elas mesmas vão sacudir o opressor. É interessante porque como essas palavras elas parecem tão atuais para nós. E eu não posso deixar de comentar o que nós temos vivido não só aqui no Brasil, mas de uma maneira geral no mundo. E em especial aqui no nosso país. Quantas coisas absurdas. Quantas leis, assim, eu não tenho nem o que dizer. A gente só ouve e fica revoltado. Fica revoltado com tudo que tem acontecido no meio dessa pandemia. As mentiras, o logro, o desejo de fazer com que uma determinada pessoa que está à frente do país e que tem uma boa disposição, porque quer ver o país crescer, está sendo achincalhada por todos os lados. E aí você vê injustiça, governadores prendendo determinadas pessoas. Tem muita gente que diz, se isso fosse na Europa, já se tinha resolvido. Porque na Europa o pessoal pega bomba, pega fogo, começa a destruição. Eu não estou dizendo que isso é correto. E nem é isso que nós devemos esperar. Mas é isso que esses homens estão trazendo sobre si. Eles estão oprimindo. E não é só aqui no país, não. De tal forma, como por exemplo na Venezuela. Vai chegar um tempo que vai haver uma explosão, ou seja, uma implosão, de dentro para fora. E essas coisas são consequências do pecado desses homens. Percebam aqui no texto que essas vítimas são definidas como devedores, credores. Quando ele diz assim, não se levantarão de repente os seus credores, e esses credores são os pobres que foram explorados no versículo anterior, que foram cobrados juros exorbitantes, que foram oprimidos. E é interessante porque essa palavra credor é a mesma palavra usada para juros. E literalmente seria dar uma mordida ou picada em alguém. Essa palavra literalmente significa isso.
Então o verso 7 ficaria assim: não levantarão de repente os que te mordem. Sempre quando esse verbo ele se manifesta, ele é apresentado, né, morder ou picar, ele ocorre em sentido literal e o seu sujeito é uma cobra ou uma serpente. O sentido derivado disso é juros, usura, ou emprestar a juros, ou emprestar com usura, que seria a mesma coisa. A referência aqui ao empréstimo a juros é relacionada ao ganho excessivo e não ao ganho justo. Então os mordedores, ou seja, os credores de Babilônia, aqueles que foram mordidos por ela, se erguerão contra ela e destruirão Babilônia da mesma forma como que ela fez a eles. E Abacuque aqui enfatiza a certeza da retribuição na justa medida aplicada ao perverso. Não se levantarão de repente os seus credores e não despertarão os que hão de te abalar. Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. A justa retribuição divina virá, e virá nesse mundo. Babilônia não esperou para receber o juízo de Deus no juízo final. Eles vão receber. Esses homens vão comparecer diante de Deus. Esses que já morreram já estão em juízo. Mas eles no dia final, no último dia, eles vão comparecer e vão receber da mão do Senhor tudo aquilo que eles fizeram, de ruim e de mal, para o seu próximo. Palmer Robertson, ele faz o seguinte comentário a respeito desse verso. Ele diz assim: a resposta desse pronunciamento divino é subitamente. Ela não deveria ser entendida como uma gentil evasão à pergunta direta do profeta em termos de como e quando, pois a resposta do juízo divino, em termos de rapidez, fornece mais informação que a pergunta requeria, pois ela revela de modo equilibrado tanto o desejo em ser misericordioso com o pecador empedernido, como sua determinação em estabelecer justiça na terra. E dessa forma nós entendemos que por algum tempo Deus vai mostrar a sua longanimidade para com aqueles que cometem repetidos atos de crueldade. E o propósito disso é o quê? É que eles se arrependam. Agora, esses que agem assim, eles não devem presumir por isso que as misericórdias de Deus continuarão de uma forma indeterminada. Por quê? Porque a retribuição de Deus virá, ela é certeira e ela vai chegar sem aviso prévio. A lei da retaliação ou da retribuição diz que você precisa pagar o dano cometido na mesma intensidade, ou seja, aquilo que eu fiz contra alguém, devo receber de volta e ser compensado na mesma medida, olho por olho, dente por dente. Essa é a justiça divina. O mal causado deve ser impresso, ou seja, justiçado na mesma intensidade, nem em maior ou menor grau, mas exatamente na mesma intensidade, para que haja justiça. Por isso o Senhor Jesus disse: cuidado como você for julgar alguma pessoa, porque a forma como você for julgar, você será julgado também. Às vezes a gente esquece que a gente está diante de um Deus justo. E Ele é tão justo que o seu Filho assumiu o nosso lugar e recebeu a condenação que era direcionada a nós. Mas mesmo assim Ele nos chama a sermos misericordiosos, porque da forma como nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Esse conceito de... Eu vou encerrar fechando aqui. Mas esse conceito de olho por olho, dente por dente, é muito mal interpretado, até mesmo nas igrejas evangélicas.
É lógico que os judeus, como tudo que eles faziam, distorcia as Sagradas Escrituras, né? Mas esse princípio é um princípio bíblico de justa retribuição, para que aquela pessoa que cometeu um mal, ela deve pagar esse mal na mesma medida, nem mais nem menos. Por isso que ele diz, um olho por outro olho. Se eu perdi um olho, eu tenho que dar um olho. Se eu perdi um dente, eu tenho que dar um dente. Essa é a ideia. É lógico que essa é uma linguagem figurada, se bem que os países muçulmanos entendem isso literalmente, tá? Mas abra aí Êxodo 22, verso 4, 7 e 9. Nós vamos perceber que esse princípio é aplicado. E quando esse princípio é aplicado, ele muitas vezes é aplicado, o princípio é aplicado, mas a maneira como ele é aplicado, às vezes, tem uma certa diferença. Mas o princípio é aplicado. Olha o que diz aqui no verso 4. Êxodo 22. Dependendo da situação, a aplicação desse princípio vai ser distinta. Ele é assim: se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Aí o verso 7 a 9. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou jumento, ou ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes, se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Olha que interessante aqui. A lei do olho por olho, dente por dente, está manifestada aqui. Se você for pegar outros textos da Escritura, até de Êxodo e Levítico, eu acho que fala sobre isso também, você vai ver que dependendo do tipo de produto, ou do tipo de coisa que está sendo lesada ali, né? Às vezes ele podia pagar 4 vezes, às vezes ele podia pagar 20% a mais, vai depender muito, tá, do bem que está sendo furtado ali, né? Ou que está sendo o logro ali, vai depender disso. Mas o princípio é esse: ele precisa receber na mesma moeda para ser justo, olho por olho, dente por dente. E por que ele paga em dobro? Olha que interessante aqui. Então, se eu, por exemplo, vou e roubo uma pessoa, eu causei o quê? Um dano a ela. Eu a lesei. Vamos dizer que eu roubei R$100. Eu lesei aquela pessoa em R$100. Eu dei um prejuízo a ela de R$100. Então, o que eu deveria fazer? Eu só pego, eu devolvo R$100. Correto? Correto. Só que eu estou devolvendo alguma coisa que não era minha. É dele. Eu não tive prejuízo nenhum com isso. Eu só estou devolvendo aquilo que não é meu. Mas para que recaia sobre mim o prejuízo que eu causei a ele, eu vou pagar em dobro, porque eu vou sentir na pele aquilo que eu queria imprimir naquela pessoa. Um prejuízo de R$100. Essa é a ideia aqui. Por isso que é o dobro. Porque ao devolver, ele não está fazendo nada além do que é a sua responsabilidade, porque não é dele. Mas agora ele precisa ressarcir aquilo que ele imprimiu, o prejuízo, o dano que ele imprimiu naquela pessoa, que nós chamamos muitas vezes de danos morais, né? Aquilo que eu queria fazer naquela pessoa, o prejuízo que eu ia causar, agora esse prejuízo cai sobre mim. Essa é a ideia do olho por olho, dente por dente. Por isso que nós, como crentes, sei que nem todos pensam dessa forma, infelizmente, acreditamos na pena de morte. Por quê? Porque é sangue por sangue, vida por vida. Se uma pessoa tira a vida de alguém, ela já é um assassino, é um homicida, né? Tem um julgamento formal, tem todo
um aspecto legal aí, até para que seja justa a sentença. Mas se uma pessoa vai e tira a vida de alguém, tá? A justa retribuição exige que aquela pessoa seja morta pela vida que ela tirou. É uma questão de compensação. Não é questão de que vai satisfazer a pessoa que feriu, vai dar uma satisfação e tal. Pode até ser, mas o objetivo não é isso. É que a justiça seja feita. Então, se ele tirou uma vida, ele tem que dar uma vida para aquela que ele tirou. E é isso que nós vamos ver aqui. A mão de Deus vindo sobre esses homens por causa dos seus pecados. Eles foram vorazes. Eles estavam, como a gente diz, com sangue nos olhos. Eles tiveram prazer naquilo que eles fizeram. E por causa disso, o Senhor vai julgá-los. Iria julgá-los pela sua falta de piedade e misericórdia. Faça um paralelo. O que Israel significava no Velho Testamento? A vara de Deus, o juízo de Deus. Quando ele chega para Abraão e diz assim, quando o Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, tua descendência vai ficar 400 anos no Egito, depois vocês vão voltar para cá, porque ainda não se cumpriu, não se encheu a medida do pecado dos amorreus. E Israel seria um povo que iria destruir esses povos por causa do quê? Por causa da impiedade, por causa do pecado. Povos pagãos que matavam os seus filhos e entregavam, queimavam eles diante de ídolos, e coisas abomináveis eram feitas. E a ira de Deus chegou ao limite, e Deus disse assim: olha, vocês vão ali e destruam um povo, não deixa nada, nem ninguém, animal. Aí eles iam e destruíam. Quando ele fala, poupa isso assim, aí eles iam e poupavam. E há uma grande diferença aí. Israel era a vara de Deus no Velho Testamento. Babilônia foi também a vara de Deus, para exercer juízo no meio do povo de Deus. Mas eles deveriam ter usado de misericórdia. E por causa disso, por causa da sua impiedade, eles iriam receber o juízo de Deus sobre si. Isso é muito interessante, nós começarmos a pensar sobre isso. Porque os nossos julgamentos, as nossas percepções a respeito de uma determinada coisa, ou a maneira como nós vamos julgar, nós devemos ter temor de Deus. Não sermos implacáveis em exercer a justiça. E eu falo implacável no sentido de maldade, de impiedade e falta de compaixão. Por causa disso, eles foram destruídos. O Senhor os colocou no caminho do seu povo para trazer juízo, mas eles deveriam usar de misericórdia no meio desse juízo. Mas eles foram extremamente cruéis, eles foram abomináveis, foram implacáveis. E o Senhor estava vendo todas essas coisas e não iria deixá-los impunes. Às vezes a gente vê determinadas coisas acontecendo nos nossos dia a dia, e a gente pensa que Deus está alheio a tudo isso. Mas esse mundo é do Senhor, e Ele exerce essa justiça. E essa justiça não é como eu e você quer, ou no momento em que você quer, mas no momento determinado por Ele, porque Ele também quer que essas pessoas se arrependam do seu pecado. Babilônia teve oportunidade, várias oportunidades, a própria prisão de Israel, de se arrepender e de fazer com que esse juízo fosse evitado. A mesma coisa de Israel. Israel teve a visitação de Deus constantemente por meio dos seus profetas, para se arrependerem do seu pecado, para que o juízo de Deus não viesse, se arrependesse daquilo que iria fazer. Quantas vezes ele disse isso? Mas eles continuaram, eles não tiveram
temor de Deus. E o juízo veio. Nós não podemos pensar que Deus está alheio a tudo que temos vivido nesse nosso país. Nós não podemos pensar que Deus é o Deus só da Escritura, Ele é o Deus da história de todas as coisas. O desfecho, eu não sei qual vai ser. Eu sei qual é o desfecho final, mas isso eu sei. O que vai acontecer daqui até lá, a gente pode até imaginar. Mas o juízo vai vir. Esses homens receberão da mão do Senhor. Esses juízes ímpios, esses constituintes, corruptores, esses líderes que nós temos, que roubam, enganam, pervertem o direito, eles vão receber. E queria eu que o juízo fosse somente nesse mundo, porque o juízo vindouro é terrível. É terrível. E se eles não se arrependerem, eles vão cair na mão de Deus vivo. O juízo vai vir. Eu teria, ao final, terminando esse verso, que é o verso 8, mas vai ficar muito prolongado, eu gostaria só de antecipar uma coisa que eu vou falar também depois. Quando Abacuque diz assim, lá no capítulo 3, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E a gente vai ver que a justiça de Deus, o amor de Deus, ele está sempre, ele vai sempre acompanhado no mesmo nível da sua justiça, da sua misericórdia, do seu poder, do seu juízo. Todas essas coisas funcionam em Deus perfeitamente. E quando Deus age com amor, Ele também age com justiça e misericórdia. Quando Deus age com juízo, Ele também age com amor, justiça e misericórdia. Ele não é como nós, eu vou ser justo, mas não vou ser amoroso. Eu vou ser justo, mas não vou ser misericordioso. Não. Todas essas coisas estão presentes ali, na ação, na mão de Deus. E Ele espera que nós sejamos assim como Ele. Eu me lembro de um filme que eu vi, eu vou citá-lo numa situação mais adiante, o filme de Hércules. É um filme recente, com The Rock, é bem novo, acho que 2014, 2015, alguma coisa assim. E ele é contratado junto com os seus colegas para derrubar um tirano, um suposto tirano que não era tirano coisa nenhuma, ele foi enganado. Então ele vai lá com os seus amigos, ele prepara o exército lá do rei lá, e aí vai, destrói os caras, mata todo mundo, aquela guerra e tal, e os reis são presos, eles são trazidos em correntes. E quando eles entram dentro da cidade, as pessoas começam a atacar coisa podre neles. E aí um dos generais lá, o capitão, ele bota o pé e eles caem, os caras todos amarrados, eles caem no chão. E aí ele se vira para eles e diz assim, a gente não deve tratar homens tão valorosos desse jeito. Vocês estão humilhando demais, eles não merecem isso. E aí ele pega o homem para levantar, e aí o cara diz assim para ele, você não é como eles. E é interessante você perceber isso, por quê? Porque eles eram inimigos, eles estavam ali em confronto, mas mesmo assim havia dignidade. Da parte dele havia dignidade, dos outros não, mas havia dignidade. E essas coisas são consideradas por Deus, porque quando agimos de forma implacável, nós não estamos em um conflito, nenhuma guerra, nós não estamos, pelo menos por enquanto, numa disputa armada, mas no nosso dia a dia nós precisamos agir com misericórdia, mesmo com aqueles que merecem da nossa mão
o juízo. Porque é assim que Deus espera de nós. Porque é dessa forma que Ele age conosco. Era isso que Babilônia deveria ter demonstrado: compaixão, piedade, misericórdia, mas eles foram cruéis e implacáveis, e por causa disso iriam receber da mão de Deus o juízo por causa dos seus pecados. Vamos orar.